Acho que... Bom, está gravando agora aí. Vou retomar aqui. Então, voltando aqui no assunto dos dias, do dia, a inscrição, participar das aulas gravadas, né? Então, eu já comentei sobre isso. Esse primeiro item aqui. Trabalho, desafio do concreto, é o que eu estava falando agora. Como é que vai funcionar? O concreto, dimensionamento do concreto, vocês vão, logo após o assunto de argamassa, eu vou entrar nesse assunto, detalhando passo a passo como que a gente dimensiona o concreto por um método básico para vocês entenderem, e se sobrar tempo, eu vou dar mais um método de dimensionamento concreto. Porém, o desafio é vocês fazerem a pesquisa, né, de como é feito essa dosagem de concreto antes de eu apresentar a matéria. Então, claro que a obrigação de sair 100% certo, ela não existe, mas é mais como pesquisar, né, o desafio da pesquisa e apresentar o traço do concreto. O que é o traço do concreto, gente? O traço são as proporções dos materiais básicos para poder a gente fazer o concreto. Então, ou seja, qual a quantidade de cimento, qual a quantidade de areia, qual a quantidade de brita e qual a quantidade de água para um determinado especificação de concreto. Então, baseado nas pesquisas, vocês vão apresentar este trabalho e depois, mais à frente, eu vou apresentar passo a passo como que será feito, como que é feito essa definição dos traços aí. Aí, quando eu for apresentar, vocês já vão ter o assunto na mente aí. O ano passado nós fizemos isso, foi muito produtivo. Então, quando eu entrei no assunto, já estava mais claro para todo mundo o que estava acontecendo. Então, na verdade, vocês vão trabalhar antecipado. Em vez de eu dar a matéria, vocês vão estudar, mas depois a gente vai dar o passo a passo aí para vocês. Então, vou apresentar o trabalho para vocês hoje, como é que ele será feito, tá? Vou fazer a apresentação do trabalho. Definição dos grupos do trabalho aí, eu vou pedir a vocês que até a próxima aula vocês me entreguem esses grupos, tá? Esses grupos também valerá para o seminário e para esse desafio do concreto. Então, o mesmo grupo vai participar, pode ser para os dois trabalhos, tá? Então, se você já tem um grupo definido, só apresentar para mim na próxima aula, já vou listar e dar o assunto do seminário também, tá? Tolerância da nossa aula, gente, sempre vai ser essa, de 5 minutos, tá? Isso aí a gente mantém. Nossa prova 1 já estava marcada, como eu mostrei no cronograma de aula da semana passada, para o dia 29 de setembro. E como vai funcionar a nossa chamada? Na verdade, a nossa chamada ela vai funcionar através de um questionário que já está colocado lá no blog, coloquei agora há pouco para vocês, e esse questionário tem que me ser entregue hoje mesmo, ainda até às 11 horas da noite. Vai deixar disponível lá para vocês, por enquanto ainda não está habilitado. Na hora que eu concluir o assunto, eu vou habilitar as respostas, e quando for 11 horas eu encerro a habilitação das respostas. É o tempo de vocês responderem. Na verdade, é pequeno o questionário, o tempo está grande, muito grande para o tamanho do questionário, mas é para dar conforto nas respostas, mas elas terão que ser entregues hoje, de qualquer maneira. Então, são, eu creio 7 questões para serem respondidas, e essas questões, a entrega vale nota, sempre, todas as entregas vão valer, vai contar nota para o A1, e vai também contar como chamada, tá? Então, isso é o que a gente tinha para comentar hoje, até o início da matéria efetiva, que o assunto hoje vai ser argamassa. Sobre o que nós... Professor,
Sim. Meu nome é Meg, eu sou aluna novata, então ainda não estou tendo acesso ao blog. Eu já até conversei com o professor Fernando para ele verificar, porque eu não estou conseguindo acessar o blog ainda. Desde quarta-feira que eu me matriculei e não estou tendo acesso ainda ao blog. Então, você pode repetir seu nome, por favor? Meg Letícia. Meg, vamos fazer o seguinte: eu vou disponibilizar, bom, para você acessar como vale nota, então você teria que eu posso mandar para o seu e-mail o link para você acessar. E mando, Ok. tá? E mando para você. Professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu lhe falar, o link lá não abre, não. Qual Você o pode link? mandar aqui no bate-papo aqui, o link que você postou lá. O link do trabalho de hoje? Isso. Então, Isso. ele não está habilitado ainda. Vai ser ao final da aula, eu vou habilitar lá para vocês. Tá bom, Tá? obrigado. Mas posso disponibilizar no chat aqui também, não tem problema. É só vocês me lembrarem. Só que eu estava conversando com a colega aí, não está sem condições de acessar o blog. Então, eu vou te pedir, vou passar aqui, você anote meu e-mail aí, tá? Você me manda um e-mail que eu te disponibilizo o material da aula de hoje, que também já está disponibilizado lá no blog. Então, aí você não vai ter prejuízo com relação ao conteúdo, tá bom? Professor? Sim. Ok, professor. Meu nome é Ana Flávia, no meu blog também não está aparecendo sua matéria. Só consegui acessar hoje porque o pessoal mandou no grupo da sala. Então vamos fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar... Anotem aí, ó, o meu e-mail, tá? Vou deixar escrito aqui. O Márcio aqui é minúsculo, peraí. Aí, esse é meu e-mail, marcio.josé@projecão.br. Então, vou pedir para que me mande o e-mail aí agora, para mim poder disponibilizar o link do exercício de hoje, que é um questionário. E amanhã eu posto, hoje mesmo, no final da aula, eu posto o conteúdo do assunto de hoje, tá? Eu vou deixar disponível lá no chat aí, 30 segundos aí para poder anotar aí, tá? Mas vou deixar no chat também. Alguém mais aí? Alguma dúvida sobre o que a gente falou, do trabalho, da... Eu disponibilizei também lá disponibilizei o meu e-mail aí no chat aí para vocês, ok? Então vamos, alguma dúvida mais sobre o que a gente falou, sobre os trabalhos? Posso dar sequência? Então vamos lá. Minha tela está aparecendo para todos aí? Alguém me responde aí, por favor. Sim, está aparecendo. Então vamos lá. Então, nosso assunto de hoje, pessoal, é argamassas.
Então, na aula passada, eu apresentei para vocês a nossa ementa. A gente vai argamassa, na sequência concreto, e depois os seminários, vidro, madeira, aço, materiais metálicos, tintas e vernizes, materiais plásticos, e assim sucessivamente, tá? Então, o assunto argamassas e concreto é um pouco mais extenso, e a gente vai dar uma profundidade mais técnica para vocês terem conhecimento de como funciona, tá? O objetivo nosso no curso da ementa é mostrar as propriedades dos materiais e como eles se comportam, tá? Então, é assim que nós, arquitetos e engenheiros, temos que entender os materiais, tá? Não só pela beleza, mas também só uma questão de beleza dos materiais, mas a gente tem que entender como que eles se comportam na edificação. Então, vamos começar com o assunto argamassas, fazer um breve histórico aí para vocês, só para vocês entenderem. A argamassa, na verdade, tem registros, gente, de argamassas, de aplicação de argamassa já há mais de 10 mil anos. Então, há 10 mil anos que a gente faz revestimento de argamassa e, às vezes, ainda fazemos errado. Então, esse é o motivo da gente aprofundar para que haja um entendimento da coisa certa, aplicada. Então, é importante a gente saber. Fazendo aí o breve histórico aí com vocês. Então, nós temos aí as primeiras argamassas foram descobertas na Galileia, né, hoje é Israel, há mais de 10 mil anos. Então, em Jericó, denota-se a presença de cal. Então, é um material que a gente usa até hoje, e gesso, nas construções e nas cabeças das estátuas. Então, esse material, nós ainda os utilizamos até hoje, tá? Cal e gesso. É assunto nosso aqui, nós estudamos em materiais de construção eles como aglomerantes. Lá no semestre passado, nós estudamos o cal e o gesso, tratamos eles como aglomerantes. Então, na mesma época, na Turquia, usou-se o gesso em reboco de paredes. Então, coisa que foi feita no passado, nós estamos repetindo até hoje. Argamassas hidráulicas foram encontradas nas cisternas de Jerusalém. Então, aqui já começa um conceito que nós vamos aprender de argamassas. A gente tem, basicamente, dois tipos. Uma, que são as argamassas hidráulicas, e outro tipo, que são as argamassas aéreas. Nós vamos falar um pouquinho mais logo à frente, tá? Os romanos desenvolveram a formulação e a confecção, né, das argamassas, selecionando os componentes ideais, as misturas ideais, né? Então, as argamassas, naquela época, elas eram feitas através de cozeduras. Os materiais eram cozidos, tá? Então, o calcário era cozido, o gesso era cozido, e fazia a mistura para poder dar a liga, para poder fazer os revestimentos, né, as argamassas. Então, a maioria das argamassas romanas utilizavam unicamente a cal, tá? A gente vai falar um pouco da cal. Nós falamos bastante da cal no semestre passado, e vamos falar das argamassas que utilizam cal agora nesses semestres, tá? Na sequência aí, ó, as construções de Roma, né, as construções populares, elas eram mais frágeis, né, porque com a base da cal, e quando eles passaram a utilizar um material pozolânico, que é um material próximo do cimento, conseguiram maiores resistências. Então, os aquedutos, que é o transporte de água lá em Roma na época, mais o Coliseu, o Paternon, foram construídos com argamassa no assentamento das suas alvenarias e nos revestimentos. Então, não é um assunto novo, mas, por incrível que pareça, a gente ainda faz muita coisa errada utilizando as argamassas de maneira indevida. Então, nosso objetivo é... Sim. Então, nosso objetivo é mostrar para vocês algumas propriedades para que vocês entendam qual o comportamento das argamassas e como escolher as argamassas para cada ambiente, para cada situação, tá?
Aqui tem mais algumas coisas escritas aí com relação à história. Em 1812, já começou a misturar o calcário combinado com a cal, misturando os dois. Em 1826, a primeira indústria da cal hidráulica, artificial. A cal é um material natural, você encontra ela na natureza, você cozinha essa cal e você consegue fazer o aglomerante. Então, em 1826, né, identificou-se que era um material muito, muito bom, então a indústria passou a produzir a cal. Então, cozinhava o calcário e a argila, e a mistura dos dois dava o aglomerante que usavam na época para poder fazer os revestimentos. Tá? Com isso, a questão da plasticidade e da qualidade das argamassas melhorou substancialmente. Em 1950, né, na Europa e nos Estados Unidos, nova indústria da construção, maior exigência na qualidade e rapidez, execução obrigou a substituição da mistura de canteiro de obra para a industrializada. Lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, até 1960, as argamassas eram produzidas dentro da obra. No Brasil, a gente carregou isso até por volta de 1990, onde surgiram as primeiras industrializações no Brasil. Tá? Então, você vê que, para nós aqui, a argamassa industrializada, vou explicar melhor o que é, qual que é a diferença da produzida na obra para a industrializada, e vocês vão entender um pouco melhor. Mas existem obras, né, pequenas, principalmente as menores, de pequeno porte, que ainda usam argamassas produzidas dentro da obra. Que tem uma qualidade boa, mas tem que ter um controle rigoroso também. Bom, falando um pouco aí das argamassas, gente, o que é uma argamassa para nós, tá? São materiais de construção com propriedades de aderência e endurecimento. Já começa a surgir aqui para nós algumas coisas importantes para a gente destacar aqui. Então, essas duas propriedades. Primeira, de aderência, porque a gente quer que a argamassa ela fique na parede ou no assentamento da alvenaria e ela não se destaque, ela não descole. E propriedade de endurecimento. A argamassa ela tem que partir do estado fresco, né, para você poder usar, para o estado endurecido, né, e utilização na construção, né, para você usar como para que se definiu aquele ambiente. Então, ela é obtida a partir da mistura homogênea de um ou mais aglomerantes. Aglomerantes a gente estudou no semestre passado, tá? Então, a argamassa, ela não só existe um tipo, você pode ter um aglomerante ou a soma de dois aglomerantes, misturar as propriedades, benefício de um com benefício de outro e gerar uma argamassa, tá? E elas ainda podem conter aditivos, tá? Aditivos que vão aí dos aditivos plastificantes, incorporador de ar, retentor de água, ou algumas adições minerais, tá? A gente vai tratar das argamassas mais básicas aqui para vocês entenderem, porque daria um curso inteiro se a gente quisesse falar só de argamassa aí, e a gente poderia explorar outras propriedades delas também. Mas como que nós vamos perceber as argamassas aí? Vamos começar aqui nos conceitos aqui, ó. A gente, no semestre passado, nós estudamos os aglomerantes. Então, quando a gente pega um aglomerante, que pode ser cimento, pode ser o gesso, pode ser a cal, e a gente adiciona água nele, a gente tem um produto que nós chamamos de pasta de aglomerante. Então, que pode ser uma pasta de cimento, uma pasta de cal ou uma pasta de gesso, por exemplo, tá? Então, repetindo aí para vocês, ó, o aglomerante mais a água, ela vai dar o que a gente chama de pasta. Agora, se eu pegar a pasta que eu produzi, somando lá o aglomerante e a água,
e misturar o agregado miúdo, que no nosso caso aqui é areia, a gente tem o que a gente chama de argamassa. Então, propriamente dita, a argamassa é a pasta do aglomerante, né, que seria o aglomerante mais água, somado com areia, a gente tem a argamassa. É claro que você, além da areia, você pode adicionar alguns outros adições ou aditivos, tá? Então, isso basicamente é o conceito de argamassa, tá? Então, por exemplo, tem muitas obras aqui em Brasília, um pouco menos, mas se a gente for no interior do Rio, no própria capital ou em São Paulo, a gente vê lá bastante paredes revestidas com gesso. Não é o gesso acartonado, a pasta de gesso. Então, é um revestimento, comumente a gente chama de argamassa, mas na verdade é uma pasta. Se eu misturar nessa pasta algum aditivo mineral, aí eu posso chamá-lo de argamassa, tá? Mas a princípio, argamassa é pasta mais areia. Então, as pastas, aqui ó, tem uma observação para vocês aí, ó, as pastas são pouco usadas pelo efeito de retração, por serem mais caras. O que acontece com a pasta? Por que eu não uso a pasta como um revestimento final? Porque como ela é muito rica em aglomerante, e ela se torna mais cara por conta disso, e ela tem um efeito de retração muito forte. Ou seja, o que é esse efeito de retração? Quando a água secar, a peça, né, o revestimento, ele vai alterar o seu volume, né? A tendência é que, pelas reações químicas lá da argamassa, ela se retraia. E quando ela retrai, causa muitas fissuras. Então, por isso que a gente adiciona o agregado miúdo, uma das vantagens dele é tornar a argamassa mais econômica e diminuir o efeito da volumetria por reação química ou por efeitos térmicos, né? Aí falando aí um pouco mais de uma pasta mais rica, né, que são as natas, que é importante a gente saber, as natas são pastas com excesso de aglomerante. Então, o que caracteriza uma nata é o excesso de aglomerantes. E por que a gente está falando disso aqui, gente? Porque, na verdade, ela tem aplicação na construção. No caso de natas de cal, a gente pode usar ela como pintura. Ainda é bastante utilizada como pintura. Você pega a cal, adiciona água nela e aplica, faz a pasta nessa nata e aplica como pintura. E as natas é um pouco menos usada, claro, mas as natas de cimento, elas são muito utilizadas em injeções de reforço estrutural, injeções para reforço de solo e para pisos autonivelantes. Então, às vezes eu posso querer fazer um piso com uma espessura menor e autonivelante, ou seja, que ele vai se nivelar sozinho, eu não preciso de nenhum equipamento para nivelar. Então, tem uma nata de cimento para produzir esses pisos aí, né? Ele seria muito fluido. Bom, isso é um conceito básico de argamassa que a gente tem que ter na nossa mente aí. Repetindo aí, só para o resumo. Aglomerante mais água, eu tenho uma pasta. A pasta mais areia, eu vou ter a minha argamassa. Então, basicamente, resumindo aí para vocês, é isso que acontece, tá? Mas vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Então, aí a gente tem alguns exemplos aí para vocês, imagens. Aqui é que seria uma argamassa muito fluida, né? Ou seria basicamente cimento e água para poder fazer injeção. Tem essa consistência aí da imagem aí. Os revestimentos, normalmente a gente vê somente a pintura, mas por trás da pintura e por baixo no piso, a gente tem as argamassas. Argamassa para piso e argamassa para revestimento. Então, atrás da pintura, nós temos o que a gente chama de embolso ou reboco, que tem diferença de um para o outro.
Então, é uma aplicação na construção. A gente tem aqui outro exemplo para vocês aí. Isso aqui é a aplicação de ou de nata de gesso, nata da cal e nata de cimento para reforço de solo em fundações. Existe essa possibilidade também. Nessa imagem aqui, nós estamos vendo aí a argamassa sendo projetada. Por esse mangote que está vendo aqui, existe um compressor que está empurrando a argamassa, cimento, areia e água, e ela, por alta pressão, ela é projetada e essa força da projeção faz com que ela fique aderida. A gente tem argamassa projetada, várias técnicas de projeção de argamassa, e a gente pode estar projetando, por exemplo, revestimentos de túneis, ou até mesmo o reboco comum hoje, que a gente vê nas nossas obras. Existem equipamentos menores para projetar argamassa na obra. Isso diminui o efeito, o trabalho do profissional, do pedreiro, né? O arremesso da argamassa na parede, o pessoal na obra vai falar assim, chapar a massa na parede. Na verdade, às vezes, em alguns casos, é substituído por uma projeção de um compressor. Na outra imagem aqui, a gente tem esse equipamento aqui. Esse equipamento aqui, onde ele vai fazer, injetar essa máquina, ela empurra como se fosse uma haste dentro do solo e ela projeta, né, vai lá na profundidade que precisa e vai injetar cimento, por exemplo, para fazer um reforço de fundações. Então, também é uma aplicação. A gente vai falar muito no nosso curso aqui, na nossa aula, sobre argamassas de revestimento. Mas a gente está mostrando aqui para vocês outros exemplos de argamassas onde podem ser aplicadas, tá? Aí vamos falar um pouco sobre o agregado miúdo, né? Que, na verdade, que é a areia. Qual que é a finalidade da gente misturar na nossa argamassa a areia, né? A finalidade dela é tornar ela mais econômica, porque se a gente fosse fazer um revestimento se escolhesse aí um aglomerante, o que causasse menor retração, e fosse fazer um revestimento somente da pasta, tornaria o revestimento muito caro. Então, a gente adiciona a areia, que ela dá volume, a maior parte do revestimento é areia, somada ali a um aglomerante, que pode ser a cal ou o cimento, por exemplo, e a gente consegue construir uma argamassa. Então, a principal função dela é dar volume, né? Torná-la mais econômica. E a areia, como é um material mineral já que não sofre reações químicas, né? Ela vai estar sempre natural ali, mesmo na mistura, a questão do efeito de retração é bem menor do que numa pasta de cimento ou numa pasta de cal. A areia, ela não retrai, né? Se você colocar ela, aquecer, ela vai ter uma expansão muito pequena, ou se você esfriar, ela vai ter um encolhimento, um encurtamento muito baixo, comparado com a nata de cimento, a nata da cal. A areia, como ela tem os grãos maiores, gera alguns poros, né? E esses poros tornam a argamassa permeável ao ar. No caso específico de argamassas de cal, a resistência é dada pela troca, a reação química é pelo ar, então é importante. E ela tem também como obrigação de resistir aos esforços mecânicos, desgastes e ao intemperismo, ou seja, a areia ela não se deteriora com a chuva, ela não se deteriora com o calor, então ela tem uma propriedade muito importante na confecção das argamassas, tá? Então, a gente chama de agregado miúdo, estudamos isso no semestre passado, e agora ele é um componente da nossa argamassa. As argamassas, gente, existem diversas classificações de argamassas. Nós vamos estudar algumas aqui, falar sobre algumas classificações. Todos os materiais, raramente você vai ter uma classificação só dos materiais. Tem várias classificações. No caso das argamassas, uma das classificações é quanto
a natureza do aglomerante. O aglomerante vem de onde, né? Quanto à sua natureza. De onde vem o aglomerante? Então, a gente tem aglomerantes aéreos e nós temos aglomerantes hidráulicos. Então, as argamassas assumem esse mesmo nome. Então, a gente tem argamassas aéreas, ou seja, o aglomerante da mistura é um aglomerante aéreo, e a gente tem argamassas hidráulicas, onde o aglomerante das argamassas hidráulicas é um aglomerante hidráulico, tá? Outra classificação que nós temos de argamassa, eu vou detalhar um pouco mais à frente aí sobre cada uma dessas aí. Outra classificação das argamassas que nós temos é quanto ao tipo de aglomerante. Então, quanto à natureza, ela pode ser aérea ou hidráulica. Agora, quanto ao tipo de aglomerante, a gente tem a cal, então, argamassas de cal. A gente tem o cimento, consequentemente, argamassas de cimento. A gente pode ter a mistura dos dois, cal e cimento, então, consequentemente, argamassas de cal e cimento. Aí, ou a gente também dá o nome de argamassas mistas, né? Quando mais de um componente. A gente tem argamassa de gesso, que o gesso é um mineral, vem da natureza, o gesso, da gipsita, e a gente tem argamassa de cal e gesso, né? Então, que também a gente pode chamar de uma argamassa mista. Então, já falamos aqui de duas classificações: classificação quanto à natureza, aéreas e hidráulicas, e a classificação quanto ao tipo de aglomerantes, que são de cal e cimento, gesso ou cal e gesso, tá? Pessoal, se quiser ir interrompendo aí, fiquem à vontade, tá? Não tem problema nenhum. Nosso foco maior, mais comum que nós vamos ver nas argamassas são as hidráulicas, tá? As argamassas hidráulicas, basicamente o aglomerante é o cimento, e eventualmente argamassas misturadas com a cal, tá? Cimento e cal. Isso é o mais comum, a argamassa de cimento e as argamassas de cimento e cal, o mais comum da gente ver nas obras, tá? Falando um pouco mais aí das argamassas, com relação às argamassas aéreas, então, o preparo das argamassas aéreas é com aglomerante aéreo, por que ele chama aéreo? Quando a gente viu os aglomerantes lá, a gente estudou isso. É porque, na verdade, o endurecimento da argamassa, a resistência, o ganho de resistência da argamassa, ela não se dá por reações químicas com a água, por exemplo. Ela se dá com reação com o ar atmosférico. Ou seja, a cal ou o gesso, ele vai endurecer, vai perder a água por evaporação, e o ar vai penetrar na argamassa e vai causar o efeito de endurecimento. Então, eu aplico a argamassa hoje, ela está fresca, ela está mole, mas à medida que vá trocando o ar atmosférico, né, que é o CO2, vai trocando lá com a cal ou com o gesso, ela vai criando a propriedade de endurecimento e ganhando resistência. Já nas argamassas hidráulicas, né, elas são preparadas com aglomerantes hidráulicos. A gente tem um aglomerante hidráulico nosso, pode ser o cimento, né? E, na verdade, o cimento, o ganho de resistência do cimento se dá pelas reações químicas da água. É o que a gente chama de... ele reage quimicamente por hidratação. Então, quando a água entra em contato com o cimento, envolve o grãozinho do cimento lá, começa as reações químicas de ligações e começa o endurecimento do cimento. Então, este tempo de aplicação, tanto nas aéreas quanto nas hidráulicas, a gente tem que saber quanto tempo eu consigo aplicar a minha argamassa, ela estando fresca, a ponto de eu poder aplicar e dar acabamento. Isso é uma propriedade importante que nós vamos ver. Tem alguns ensaios que a gente consegue perceber quanto tempo o cimento, quanto tempo a cal consegue ficar trabalhável, plástico, a ponto de eu conseguir aplicar e dar acabamento. A partir daí ela vai só endurecendo e eu não conseguiria mais dar acabamento. A diferença
para ter na nossa mente aí são as aéreas, a reação química é pela troca de oxigênio do CO2 da atmosfera com ela, e da hidráulica, na verdade, a reação química do cimento por hidratação. Tá? Então, argamassa de cal. Quanto ao tipo de aglomerante, é outro tipo de classificação. Que a gente falou lá na frente. Argamassa de cal, preparada com a cal, com um único aglomerante. Encontramos dois tipos de cal, a gente viu no semestre passado. A gente tem as cal virgem, que ela vai passar por um processo de hidratação para poder virar o aglomerante, e a gente encontra já a cal hidratada. Então, a gente pode trabalhar com os dois na produção de argamassa. E argamassas de cimento, é preparada com cimento Portland como único aglomerante. Possui alta resistência. Então, o cimento, comparado com a cal, ele tem mais resistência e tem boa trabalhabilidade com relação ao estado fresco. Porém, o fato dele ter mais resistência não quer dizer que ele sozinho ele tem boa performance, né? O cimento ele tem muita resistência, torna a argamassa muito rígida, e aí essa rigidez em excesso pode trazer problema para a gente de fissuração. Então, na verdade, não é porque a argamassa é composta de cimento que ela é uma argamassa boa. Normalmente é boa, mas existem outros aditivos lá para poder dar outras qualidades a essa argamassa. A gente vai falar um pouco melhor mais adiante. Então, aí agora as argamassas mistas, né, que é o cimento e a cal. O cimento tem uma propriedade de resistência e a cal tem uma propriedade melhor de trabalhabilidade. Ou seja, a cal torna a argamassa mais trabalhável, mais flexível, enquanto o cimento torna ela mais resistente. Então, por isso, a mistura dos dois. A propriedade do cimento básica é para ganho de resistência e a cal é para dar flexibilidade, mais plasticidade no trabalho com a argamassa. Então, aí são as argamassas mistas com a mistura dos dois. A argamassa de gesso, por exemplo, é a mistura de gesso com areia, 1:3, uma parte de gesso para 3 partes de areia, na primeira camada de acabamento. E depois, para dar o acabamento final, a gente às vezes aplica a nata do gesso, a pasta do gesso, né? Então, nessa argamassa de gesso, nessa argamassa de gesso, que a gente está tratando aqui, ela é feita em 2 etapas. Você mistura areia no gesso e faz uma primeira camada, e depois, para dar o acabamento, a gente usa a pasta de gesso para poder deixar a parede mais lisinha. Sendo que, no começo eu falei para vocês, é muito comum no Sudeste, estado do Rio, até mesmo em Belo Horizonte e São Paulo, a gente encontrar apartamentos revestidos com a pasta de gesso. Dá um acabamento muito bonito, que ele é muito branquinho, muito liso, e você consegue aplicar, economizar, inclusive, na pintura, porque como ele é muito liso, absorve pouca tinta. A tinta rende mais, né? Vamos dizer assim. Porém, o gesso ele não pode ser aplicado em ambientes onde a umidade é elevada, porque aí ele tem um problema de deterioração na presença da água, tá? E, falando um pouco mais aqui, a gente tem as argamassas de cal e gesso, que é a mistura da cal com o gesso para poder fazer acabamento. Você dá revestimento de acabamento, tá? Então, em relação aos seus aglomerantes, as argamassas de assentamento podem ser. Nas argamassas, eu tenho argamassas para diversas aplicações. A primeira aplicação que nós vamos tratar aqui com vocês são as argamassas de assentamento de alvenaria, ou seja, quando eu vou fazer minha parede de bloco de cerâmica ou bloco de concreto,
eu vou usar uma argamassa para preenchimento das juntas. Então, a argamassa de cal, né, nós estamos tratando aqui, gente, de argamassa de assentamento, tá? Para assentamento de alvenaria. Argamassa de cal é uma mistura de areia e cal que preenche os vazios entre os blocos. Então, essa argamassa vai fazer lá aquele rejuntamento entre os blocos, dando resistência a ele. Então, o papel dela é ajudar na resistência lateral, né, nos esforços laterais. Você encosta numa parede e ela não cai. Por que ela não cai? Porque as argamassas que estão ali colando as alvenarias que estão resistindo a esse esforço lateral, tá? Então, a cal pode ser de dois tipos, a gente já falou, né? Sempre a gente tem a cal virgem e a cal hidratada, tá? Então, cal virgem e cal hidratada. A primeira, para ser usada, deve ser passar por processo de hidratação. Você vai ter que pegar essa cal virgem e transformá-la no aglomerante, usando a água, né? Vai causar as reações químicas dela, isso a gente já viu lá no semestre passado. E aí o pó que resulta dessa reação química é o nosso aglomerante. E a gente tem a cal hidratada já pronta comercialmente, tá? A argamassa de cimento. As argamassas de cimento e areia são indicadas para suportar maiores cargas. Então, vamos separar, por exemplo, lá em técnicas de construção, a gente vai ver as alvenarias, a gente vai ver a alvenaria estrutural e a gente vai ver a alvenaria de vedação. Então, as alvenarias estruturais, eu não posso fazer uma argamassa de cal. Nas alvenarias estruturais, sempre vai ser uma argamassa baseada com aglomerante de cimento, tá? Agora, nas de vedações, eu posso usar tanto a de cal quanto a de cimento, tá? Mas a argamassa de cimento, então, ela consegue absorver maiores tensões, ela é mais resistente, tá? A diferença de uma para outra, basicamente, é essa questão de resistência, tá? Ainda para assentamento, argamassas mistas de cimento e cal, tá? Para alvenarias, a gente mistura para alvenaria de vedação para dar maior flexibilidade, né? A função da cal é dar plasticidade. A função da cal nessa mistura aqui, ó, é dar plasticidade. O cimento, apesar de ter boa plasticidade, ele é mais rígido, né? Com a cal você consegue, durante mais tempo, maior tempo dela em aberto, você usar. E você pode usar também argamassas mistas de cimento e saibro. Estou registrando elas aqui para vocês, mas, na verdade, o saibro traz muitas impurezas, é possível usar, mas o sais traz muitas impurezas. À medida dos anos, a gente parou de usar saibro, porque o saibro traz matéria orgânica e ele deteriora mais rápido. Mas ele, não tendo a matéria orgânica, é um bom material para fazer argamassas mistas também, tá? No interior, aí, às vezes, você não tem outro recurso. Você vai ter que usar o saibro para poder fazer suas argamassas, tá? É uma argamassa de cimento em que o saibro atua como plastificante. Ele tem essa propriedade, porque o saibro é arenoso, mas contém um teor de argila. A argila é plástica, né? Então, você consegue produzir argamassas mistas de cimento e saibro. Antigamente a gente usava para fazer fachadas, usava para fazer assentamento de pedras, granito, mas com o tempo a gente parou de usar, porque hoje a gente tem materiais mais evoluídos e o saibro, a gente não consegue um saibro sempre ele com boa qualidade. Então caiu um pouco em desuso, mas eu tenho a obrigação de passar para vocês que é possível. Tá? Continuando aqui um pouco da classificação ainda, quando a gente trata do número de aglomerantes, é uma outra classificação, a gente tem as argamassas simples, ou seja, vai ter um único aglomerante, e nós temos as argamassas mistas, que a gente acabei de mostrar aí para vocês aí. A argamassa mista, vou ter o cal e o gesso
e a cal e o cimento. Então, a partir do momento que eu tenho 2 aglomerantes, ela se torna uma argamassa mista, tá? Vou dar uma ampliada aqui no desenho. Então, aqui, por exemplo, seria uma mistura em obra, né? Uma mistura que não está nem apropriada aqui o jeito de fazer. Normalmente não, o certo é fazer com um caixote, fazer essa mistura dentro de um caixote, mas aqui vocês estão vendo a cal, o cimento e a areia misturada aqui, tá? Outra classificação que nós temos é quanto a massa da argamassa, ou seja, quanto ela pesa, né? A gente tem argamassas leves, a gente considera uma argamassa leve, por exemplo, para a gente usar em enchimento de piso, né? Para poder, o piso, às vezes, a estrutura já está tão carregada que você usa uma argamassa mais leve para poder pesar menos sobre aquele pavimento, né? Então, e às vezes também você faz alguns pré-moldados com argamassa leve. Você tem as argamassas normais, que são as básicas que a gente usa, e a argamassa pesada, tá? As argamassas, só para ter uma ideia da diferença de uma para outra, a gente tem aí as argamassas leves, elas pesam em torno menor do que 1,4 gramas por centímetro cúbico, aplicada para isolamento térmico e acústico, por exemplo. Aí alguns materiais que a gente aplica lá, a vermiculita, a perlita e a argila expandida. A gente pode fazer essas argamassas dessas 2 maneiras, como os principais agregados dela, tá? Então, esses materiais, vermiculita, perlita e argila expansiva, elas são muito leves. Então, se eu quiser produzir uma argamassa leve, eu tenho que usar um agregado miúdo leve. Eu tenho as argamassas normais, que é comum, que a gente usa direto aí, que é a 1,4 a 2,3 gramas por centímetro cúbico. Argamassa mais utilizada, convencional ou industrializada, tá? Normalmente a gente usa areia de rio, né? Às vezes vai lá, extrai do rio e lava essa areia, ou o calcário britado, né? Aqui já é uma areia industrializada, não é uma areia natural. E a gente tem as argamassas pesadas, densidade maior que 2,3 quilos por centímetro cúbico, ou 2.300 quilos por metro cúbico, com aplicação em blindagem de radiação. Aí você tem como o agregado miúdo, normalmente a barita, que é um agregado pesado, tá? Então, quando você vai fazer, por exemplo, o revestimento de um centro, de um hospital onde tem um raio-x, tem várias maneiras que você pode fazer. Pode fazer as paredes de concreto, você pode fazer a parede de alvenaria, revestir com argamassa pesada, ou revestir com algum metal, né? Por exemplo, o chumbo, às vezes, é utilizado para poder fazer revestimento dessas paredes onde tem raio-x. Então, a gente não pode fazer, por exemplo, vamos definir um hospital, tem lá um centro onde a gente vai usar o raio-x. Aquele revestimento em volta ali, ele precisa de ser um revestimento pensado para não deixar transitar a radiação do interior para o exterior. Bom, então, as duas classificações aí, quanto ao número de aglomerantes e quanto à densidade da argamassa. Quanto à consistência da argamassa. Então, quanto à consistência da argamassa, ela pode ser seca, plástica ou fluida. Então, onde que a gente usa cada uma delas? Argamassas mais secas, elas são usadas, por exemplo, em contrapiso. Antes de eu botar minha cerâmica, meu granito, eu tenho que regularizar minha laje, por exemplo. Então, eu trabalho num prédio, multipavimentos, onde eu fiz a minha concretagem. Aquela concretagem eu não consigo ter uma superfície muito regular. E então, eu faço uma argamassa de contrapiso para mim receber meu revestimento cerâmico, ou meu granito, ou porcelanato, ou o que for. Então, ela é uma argamassa com a consistência mais seca.
Eu tenho uma argamassa de consistência normal, que é as dos revestimentos, que é o que vocês mais provavelmente já viram, que é os rebocos comuns. Então, você tem, o pedreiro pega essa argamassa e vai chapar na parede, a hora que ela endurecer um pouco, ele vai lá e dá acabamento nessa parede. Então, elas têm essa consistência aqui. E a gente tem as argamassas fluidas, ou seja, elas são autonivelantes. Então, às vezes, aí ela precisa de uma resistência maior, né? Ela é rica em cimento, e você consegue aplicá-la e ela autonivela. Eu não preciso ter a preocupação de acertar o nível, ela sozinha vai se autonivelar. É pouco utilizada por conta do preço, né? Ela é muito cara, uma argamassa autonivelante, ela é muito rica em cimento, então ela se torna uma argamassa mais cara. Mas às vezes, quando você não tem altura de pé direito, às vezes você tem que se optar para fazer uma argamassa autonivelante, que ela tem uma espessura menor, às vezes 1 centímetro de espessura, tem uma alta resistência, às vezes você consegue garantir, às vezes, um vão livre de pé direito, de teto a piso, diminuindo a espessura do seu contrapiso. Isso aí, para quem faz projeto, aí é importante da gente saber, gente, é a espessura dos revestimentos, principalmente quem lida com o projeto. Porque um reboco de parede, às vezes eu tenho 2, 2,5, um piso, contrapiso normal, eu tenho no mínimo 4 centímetros de espessura. Então, isso são dados importantes para quem faz projeto. Para quem executa, mais ainda, né? Mas é importante quem projeta saber como que isso funciona também. Então, o que é uma argamassa seca? A argamassa seca, gente, basicamente, vamos já mostrar aqui nessa imagenzinha para vocês aqui, ó. A argamassa seca, esse pontinho azul é a bolha de ar. Isso aqui, o amarelinho, é o que a gente poderia chamar aqui o grão, né? O grão da areia, por exemplo, né? E esses pintadinhos pontilhados aqui é a água. Então, quando a argamassa é seca, ainda existe o atrito entre os grãos do agregado miúdo, esbarrando um ao outro. Então, essas são as argamassas mais secas, ou seja, tem pouca água na mistura. Uma argamassa plástica, né, que é a mais comum da gente ver, a gente tem, já não tem mais o contato dos grãos, né? Então, você tem a pasta de cimento e água, envolve os grãos, diminui o atrito, o contato entre eles. Então, ela se torna mais plástica. Quando ela é mais rígida, né, os grãos encostam um no outro, tem mais atrito, então ela fica mais rígida. E nas muito fluidas, né, que são as pastas, por exemplo, o piso autonivelante é muito fluido, o agregado miúdo, ele está totalmente envolto à pasta, à nata de cimento, né, aquela pasta lá. Então, a distância entre os grãos são maiores, então por isso que dá a fluidez. Basicamente, as diferenças entre uma e outra. E isso traz esse diagrama que a gente está mostrando aqui, reflete a prática, o que é de verdade aí, tá? Então, argamassa seca, argamassas plásticas e argamassas fluidas, tá? Então, são mais 3 tipos de classificação de argamassa aí, tá? Quanto à consistência. A outra classificação que nós temos é quanto à forma de preparo, né? Então, na verdade, lá na obra, basicamente é isso que eles vão querer saber. Como é que você vai preparar a sua argamassa? Você vai confeccionar ela dentro da obra? Você vai confeccionar ela dentro da obra? Você vai misturar ela com mistura semi-pronta, por exemplo? Você compra a argamassa ensacada e mistura, adiciona só água na mistura. Você tem as argamassas industrializadas e a argamassa dosada em central de concreto. Então, vou tentar ampliar a imagem aqui para vocês.
Então, aqui é uma central de concreto onde você pode estar contratando deles essas argamassas já pronta. Então, a argamassa vai chegar cedo na obra, existe um aditivo estabilizador dessa argamassa que vai permitir que ela dure 3, 4 horas antes de você aplicar. Então, ela vai prontinha, né? Vai para a argamassa, vai para a obra somente para aplicar. Você tem argamassas semi-prontas, que você vai só misturar algum aditivo na argamassa, tá? Você tem as argamassas que são ensacadas, né? Que são as semi-industrializadas. Então, já a mistura está dentro do pacote. Cimento, areia, os aditivos, incorporador de ar, o retentor de água. Então, a única coisa que você vai fazer na obra é adicionar água. Então, as que dão menos trabalho são as argamassas totalmente industrializadas. As que dão mais trabalho de ser confeccionadas são as preparadas em obra. Então, argamassas preparada em obra. Mistura dos aglomerantes, agregados e adições, pó de calcário, saibro, solo fino, aditivos químicos, você pode botar aditivo, você compra o aditivo e aplica na obra, e ela é produzida no canteiro de obra. Você vai fazer tudo. A logística é bem complexa. Você tem que ter local para armazenar os cimentos, local para armazenar areia, para armazenar a cal, os aditivos. Você tem que ter uma betoneira, 1, 2 ou 3 betoneiras para poder produzir essa argamassa. Ela é intensa em mão de obra para transportar, mão de obra para armazenar, mão de obra para confeccionar e lá no final a mão de obra para aplicar. Então, até você chegar a aplicar, você já gastou muita mão de obra. Então, a argamassa preparada em obra, ela te dá muito trabalho. É possível de fazer com qualidade, mas o que acontece normalmente é que não existe uma fiscalização dessa produção de argamassa. Aí a gente causa problemas para a obra, problema futuro. As misturas semi-prontas, então, ela vem ensacada, você só adiciona água. E a argamassa industrializada, ela vem totalmente pronta. Então, você só vai aplicar, já vai direto para a aplicação. Então, reduz demais a mão de obra, né? As argamassas industrializadas, a princípio, quando você compara ela, a argamassa feita na obra, virada no canteiro, ou a argamassa comprada, industrializada, a princípio, ela, aparentemente, por metro cúbico, ela vai estar mais cara. Mas quando você computa distância de transporte, armazenamento, logística, o tempo que o comprador vai ter para comprar areia, cimento e brita, quando você compra argamassa industrializada, você só compra um item só. Então, no final das contas, talvez a argamassa industrializada, dependendo do rigor da obra, ela se torne mais barata, mais viável, né? Hoje, a tendência nas grandes obras é que se use argamassa industrializada. Tá? Nas pequenas obras, a gente acaba ainda produzindo argamassa dentro da obra. As argamassas específicas de cada tipo de utilização, a gente tem... só existe um tipo de argamassa para tudo. Né? Uma argamassa que eu faço a contrapiso, eu faço meu revestimento de parede, meu revestimento de teto. Não, eu tenho argamassa adequada para cada fim. Então, tem argamassas de fachada, por exemplo, que deve ter a propriedade de resistir ao sol, à umidade, ao vento. Então, a gente adiciona nessa argamassa alguns polímeros, celulose e cimento. Normalmente, ela é mais flexível. Quanto mais alto é o prédio, mais ele se movimenta, mais flexível a sua fachada vai ter que ser. Então, as suas argamassas de revestimento de banheiro, por exemplo, deve ter a propriedade de resistir à umidade. Quando ela não resiste, você tem que adotar uma impermeabilização por cima dela. Então, a gente usa apenas adições de polímeros, né? Dá mais resistência a essas argamassas. Professor. Sim. O que são polímeros? Polímero é um aditivo, tá? Que tipo um acrílico, por exemplo, líquido, né? Ele é um polímero, que ela vai cristalizar, é como se fosse um cristalizante dentro da argamassa.
Então, é um produto químico que você compra, você compra ele da Sika, Otto Bongart, da Denver, da Viapol, você compra esses polímeros, mistura na argamassa, ele vai dar uma cristalização naquela argamassa e uma flexibilizada nela. Então, por exemplo, você pode usar, você tem a argamassa pura de areia e cimento, ela é muito rígida. Como que eu torno ela mais flexível? Esse produto químico, que é um polímero, né, a base é uma cadeia do plástico, né, é um dos polímeros, um dos tipos de plástico, porém, ela tem a capacidade de, você compra ela fluida, líquida, e ela cristaliza dentro da sua argamassa. E ela dá uma flexibilidade, dá uma impermeabilização nessa argamassa sua. É um produto químico, a composição básica dele é a mesma composição do plástico retificado, né? Então, nos ensaios nossos, nós não usamos na argamassa que a gente produziria no nosso laboratório, nós não temos como usar o polímero, mas ele vem incorporado na argamassa que você compra. Né? A argamassa que você compra ensacada, os polímeros já estão lá dentro. Tá? Aí, voltando aqui, as argamassas industrializadas, ela diminui em até 80% as perdas dentro da obra, porque você tem um produto final, você já vai para a aplicação. Diferente de quando você industrializa na obra. Quando você faz a sua argamassa na obra, você tem muitas etapas de perdas, né? Você tem perda no transporte para armazenar lá nas baias areia, lá no barraco de cimento, estoura, arrebenta o saco de cimento. Na hora que você vai transportar para confeccionar, você tem perdas também de transporte. Na hora que você está confeccionando, existem outras perdas, e na hora de aplicar tem outras perdas. Quando você compra argamassa industrializada, os estudos aí que foram feitos estão nos orientando que 80% dessas perdas elas são eliminadas. Tá? A vantagem também da argamassa industrializada é o controle de qualidade. Você produz argamassa na obra, você tem que controlar a qualidade de vários itens. Do cimento, dos polímeros, da cal e da mão de obra. Quando você compra industrializada, você vai controlar a qualidade, basicamente, do seu produto industrializado e da mão de obra de aplicação. Então, também torna a logística da obra muito mais fácil. Aumenta a produtividade, que você está tirando mão de obra, quer dizer, você transferiu essa mão de obra da confecção lá para a indústria, quando chega para você, você só vai aplicar, então a sua produtividade ela aumenta, tá? O tempo que o operário perde para levar um carrinho de areia a ser misturado, né, lá no cimento, lá na sua betoneira, gera em torno de 30%. Quanto mais distante você for a sua betoneira das suas áreas, maior vai ser essa perda aí, esse acréscimo de tempo, né? E as argamassas industrializadas, elas facilitam a logística da obra. Não estou aqui vendendo peixe da argamassa industrializada, não, porque a gente pode produzir argamassa com qualidade também na obra. Argamassa, a gente fazer tudo. Fazer a mistura, definir o traço, fazer a mistura. Porém, a gente tem muita coisa na obra a gente olhar. Então, é uma grande vantagem você usar argamassa industrializada. Você transfere a responsabilidade de vários itens para a indústria e você vai controlar somente aquela aplicação. Então, você vai cuidar mais de engenharia, né? Que quando a gente produz muita coisa na obra, a gente fica cuidando de mão de obra. Deixa de cuidar da arquitetura, deixa de cuidar da engenharia. Então, tudo que a gente puder industrializar vem nos favorecer com relação à qualidade da obra, tá? Aqui um resumo com relação à função, qual o tipo de argamassa que a gente tem, tá? Então, é um quadro bastante interessante que vocês podem estudar por ele. Para a construção de alvenarias, né? Construção de alvenaria aqui a gente quer dizer fazer levantar as paredes, tá? A gente tem argamassa de elevação, né? Que eu vou levantar as minhas alvenarias, e a gente tem uma argamassa de fixação, aquela argamassa da última fiada da alvenaria, lá no encontro da laje,
não é a mesma argamassa da elevação. Aquela argamassa lá, a última afiada, ela depende da estrutura. Se eu tenho uma estrutura mais rígida, eu vou fazer aquele preenchimento da última afiada da alvenaria com um empunhamento mais rígido. E se eu tenho uma estrutura muito flexível, eu vou usar uma argamassa mais flexível naquele ponto lá. Vocês conseguem visualizar isso. Eu tenho minha parede, na última afiada da parede lá, do encontro com a laje ou encontro com a viga, aquele preenchimento ali não é a mesma argamassa que a gente usou para levantar aquela parede. Tá? Para revestimento de pisos, de paredes e tetos, né? Eu tenho argamassa. Eu uso um chapisco, né? Essas seriam as camadas, né? Chapisco é uma argamassa. Eu tenho argamassa de emboço, eu tenho argamassa de reboco e eu tenho argamassa de camada única. Essa argamassa camada única é como se eu tivesse somado o emboço e o reboco aqui, ó, tá? Então, aí, em vez de eu fazer os dois, eu faço uma camada única já com o acabamento. E argamassa para revestimento decorativos, tipo monocapa. Então, ou seja, ela já vai, inclusive, trazer a argamassa, ela é pigmentada, essa monocapa aqui. Então, quando eu fizer minha argamassa, ela já vai sair colorida. Eu vou tirar a etapa de pintura. Então, é muito usada, às vezes, em fachadas. Aqui em Brasília é muito pouco, mas lá para fora, Rio e São Paulo, usa bastante essa fachada, essa argamassa, que já é colorida. Você desce a argamassa e você tira a questão da pintura, né? Ela já desce pintada. Na sequência aí, argamassa para revestimento de piso. Então, a gente tem argamassa de contrapiso e argamassa de alta resistência para piso. São diferentes. Contrapiso, ele é a regularização da laje e eu venho com o meu piso de acabamento por cima. Porcelanato, um granito, um mármore, uma cerâmica, por exemplo. E a argamassa de alta resistência para piso, ela já é acabada. Dá o polimento, aquela argamassa de piso já vai ser o seu acabamento. Por exemplo, tem muito tempo que a gente não vai no projeção, mas as nossas salas lá, o piso é de argamassa de alta resistência. Então, nos hospitais, muito comum também utilizar, onde tem um tráfego pesado, às vezes é mais vantagem você usar uma argamassa de alta resistência do que você usar uma cerâmica. Para revestimento cerâmico, eu tenho as argamassas de assentamento das peças, né, quando eu vou colar a minha cerâmica no piso ou na parede, aí essa argamassa a gente chama de argamassa colante. E eu tenho as argamassas de rejuntamento, que vai fazer o acabamento entre as cerâmicas, né? E eu tenho argamassa para recuperação estrutural, são argamassas para reparo. Então, vou mostrar a imagem de cada uma delas aqui para a gente. Então, aqui eu tenho a argamassa de elevação, né, para alvenaria, mostrando para vocês aí. Então, é um tipo de argamassa, onde eu vou aplicar em cima do bloco e botando um bloco um em cima do outro e fazendo o rejuntamento vertical e o preenchimento horizontal. Então, a função dessa argamassa é unir as alvenarias, ajuda nos esforços laterais, distribuir uniformemente a carga atuante das paredes. Eu tenho uma alvenaria de vedação, ela não tem obrigação de resistir à estrutura, mas é claro que a estrutura apoia um pouco em cima dessa alvenaria, essas pequenas tensões ela tem que resistir, tá? Ela absorve as deformações naturais da própria alvenaria, o peso próprio dela deforma, né? O edifício se deforma, então essas juntas e essa argamassa têm obrigação de resistir a essas deformações. E fui para trás aqui. E fechar as juntas, né? Eu tenho que fazer esse rejunte entre juntas aqui, é uma das funções dela também.
Propriedades básicas dessas argamassas para alvenaria é trabalhabilidade, ou seja, eu tenho que ter consistência, que eu consiga botar um bloco um em cima do outro sem que ele tombe. A argamassa não pode ser tão mole que o bloco vai cair e nem tão dura que não vai colar o bloco, tá? Ela tem a propriedade de aderência e a capacidade de absorver deformações e resistências mecânicas. Essas são as propriedades que essa alvenaria tem que ter. Né? Então, é o que eu acabei de falar ali agora. Então, aqui é um exemplo de argamassa para alvenaria. Esse primeiro do lado esquerdo aqui, a argamassa está sendo aplicada com uma bisnaga, tipo de confeiteiro, que, né, basicamente é para produtividade, para economia, né? E a gente tem uma outra ferramenta que a gente usa, que é uma espátula, que a gente vai preenchendo os cordões da argamassa aqui e assentando um bloco um em cima do outro. Como que funciona essa junção das duas, de um bloco, né? Esse conjunto, bloco, argamassa e mais bloco. Então, o que a gente... Vou tentar demonstrar aqui para vocês. A gente tem aqui um bloco, né? No bloco de baixo, eu coloco a argamassa, né? E o que acontece nesse bloco de baixo? Onde eu botei a argamassa. Então, primeiro vai nesse de baixo, depois eu venho com o de cima e colo o bloco. Esse tempo que a argamassa fica nesse bloco, a argamassa vai penetrando nos poros dos blocos, né? Vai promovendo a ancoragem da argamassa. O bloco cerâmico, por exemplo, é um bloco que absorve bastante água, então ele puxa a argamassa para dentro dele um pouco. Aqui no desenho está exagerado, mas é só para vocês verem o sentido de como a argamassa vai acontecer. Então, nessa parte dessa superfície aqui, vai ancorar no bloco. Aí eu venho com o bloco de cima. Aí, por capilaridade, a argamassa vai subir aqui, né, vai ancorar na parte de cima. Essas reações aqui, essas formações de cristais, ela vai ser mais forte na parte de baixo, né, por conta da descendência, né, a água vai para cima é a ascendência e para baixo é a descendência. Então, ela vai cristalizar maior parte de baixo com essa argamassa e com isso tudo, o que eu quero dizer com vocês é que se houver um rompimento dessa argamassa, desse bloco, a tendência é que o bloco de cima se destaque. Ele vai soltar, tá? Ou seja, por conta dessa cristalização na parte de cima do bloco, que vai estar sentado em cima, é menor do que o bloco que está embaixo. Então, essa ruptura, né, ocorre na interface da argamassa nessa superfície aqui, porque houve pouca aderência. Então, se uma alvenaria for romper, se tiver algum defeito aqui, a tendência é que rompa o bloco de cima. Isso é mais só para vocês entenderem um pouco como funciona a interação da argamassa com que a colagem, né? Não é uma colagem química, é uma aderência mecânica, é uma ancoragem. Né? A argamassa ela se transforma quimicamente, mas a adesão entre um bloco e o outro é por ancoragem. Tá? É a argamassa de chapisco, né? O primeiro aqui, a imagem para vocês aí terem uma ideia. Né? O chapisco, eles podem ser aplicados, existem vários tipos de chapisco. Eu tenho o chapisco aplicado na colher, eu tenho o chapisco projetado, eu tenho o chapisco que pode ser aplicado com desempenadeira de aço, que é como se fosse uma argamassa colante. Então, a principal função, propriedade do chapisco é a aderência. Para que eu uso o chapisco? É para me regularizar, uniformizar essa base, o substrato. Né? Então, o substrato nem sempre ele está homogeneizado, então, para que a argamassa de revestimento, reboco, embolse e reboco, ele fique mais perfeito, primeiro eu regularizo a minha base, principalmente se for de bloco cerâmico. Às vezes, em bloco de concreto ele é mais perfeito do que o bloco de cerâmico.
aí eu dispenso o chapisco, mas no bloco cerâmico, certamente a gente vai usar o chapisco, tá? Então, ele serve para aderir o revestimento, né? Você aumenta a superfície de contato, que o bloco cerâmico é mais liso, então você dá rugosidade no chapisco, para a hora que você for aplicar o reboco, ele ter aonde ancorar. Emboço de camada única, né? O emboço de camada única, eu vou fazer um reboco uma vez só e vou dar o acabamento de uma vez só. Não vou fazer duas partes, reboco e emboço, tá? A principal função dele, propriedades, é a trabalhabilidade, a aderência, tá? Na trabalhabilidade aqui a gente conta com a consistência, tem que ter uma consistência que eu consigo moldar a minha parede, revestir o meu pilar, revestir minhas vigas, tem que ter plasticidade e adesão. Essa adesão aqui é diferente de aderência. A adesão aqui é eu jogar a argamassa na parede e ela ficar aderida ali naquele primeiro momento. A aderência aqui é ao longo da vida da argamassa, ela tem que ficar aderida sem se destacar, ou seja, a ancoragem dela tem que ser perpétua, né? Ela tem que ter baixa permeabilidade à água. Se ela for altamente permeável à água, a água entra e vai passar lá para o bloco. Então, ela tem que ter uma certa capacidade de reter a água. Absorver deformações também, não resistir aos esforços da estrutura, mas tem que absorver a deformação do movimento das paredes. Se eu tenho uma parede muito flexível, uma parede muito alta, ela vai ser mais flexível, e eu aplicar uma argamassa muito rígida, eu vou causar muita fissura. Então, a altura das paredes também influencia na escolha do revestimento. E ela tem que ter capacidade de resistências mecânicas, né? Porque você encosta na parede, você esbarra, chuta a parede, esbarra com o pé, a cadeira encosta na parede, ela tem que resistir, ter essa capacidade de resistência mecânica também. Então, a gente falou já do chapisco, do embolso e do reboco. A gente falou um pouco da camada única, que substitui o embolso e o reboco. A gente já falou. A gente falou do revestimento decorativo, tipo monocapa, que na verdade é um revestimento que já desce pigmentado na cor que você define. Nós não temos de todas as cores, mas as cores básicas já existem. Aqui, para finalizar, tentar finalizar com vocês aqui, a gente tem argamassas, os diversos sistemas de argamassa. Esse primeiro do lado aqui, eu tenho um substrato, onde aqui eu tenho meu bloco de concreto, por exemplo, ou meu bloco cerâmico, meu primeiro substrato. Depois eu tenho aqui um chapisco, o chapisco. Depois eu tenho o emboço. Tem um emboço, por exemplo. E numa camada final, eu tenho o meu reboco. Esse é o que era mais tradicional antigamente, né? Hoje a gente já pulou essa fase do embolso reboco, hoje a gente usa uma argamassa única. E por final aqui vem uma pintura, né? Essa camada final aqui seria uma pintura. O outro eu elimino a camada de embolso reboco, eu faço uma camada única. Então, eu tenho meu substrato, que seria, por exemplo, meu bloco cerâmico, ou bloco de concreto. Eu tenho o meu chapisco. Em vez de eu ter o reboco, embolso e reboco, eu tenho uma camada única. Tem uma camada
camada única aqui, onde eu aplico a argamassa e já dou o acabamento. E no final eu venho com a minha pintura. Então, a pintura está presente na parte do emboço reboco e vai estar presente nessa de camada única também aqui. E eu tenho uma terceira, que é argamassa, né, que é de revestimento, onde eu não tenho chapisco, não tenho emboço e nem tenho a fase do reboco. Eu vou ter uma camada única, que eu tenho o meu substrato, aqui, que é minha alvenaria, né, meu bloco, e eu tenho o meu revestimento. Aqui ele já vai descer na cor. Então tem algumas cores, amarela, vermelho, terracota, nós não temos todas as cores, não. Muito utilizado, às vezes, em fachada. Então, nesse caso aqui, você elimina várias fases. Você não tem a fase do chapisco, você não tem a fase do reboco, não tem a fase do emboço, é uma fase única. E não tem a fase de pintura. Ela já desce na cor, que a gente chama de monocapa, tá? Então, a argamassa de revestimento a gente já falou aqui. As propriedades dela para revestimento é a trabalhabilidade, ela tem a ver com retração, né? Ou seja, a argamassa não pode retrair muito, ela tem que manter as suas dimensões, né? Normalmente a argamassa muito rica em cimento, ela retrai muito, aí causa muita fissuração. A questão da aderência, a gente falou, permeabilidade à água, resistências mecânicas, a gente falou, e capacidade de absorver deformações, nós falamos também. Então, aqui nós temos revestimento, na imagem aí, mostrando uma aplicação manual, ou seja, o operário chapa a massa na parede, e aqui a gente tem uma fase que ela é projetada. É um equipamento que você projeta a argamassa, o pedreiro vem aqui e depois só faz o acabamento. A produtividade do lado direito aí, na argamassa B aqui projetada, é muito maior do que a da fase A aqui. Então, qual que é melhor? As duas são muito boas, depende, a escolha de uma em outra vai depender do seu prazo de obra e do tipo, qualidade da mão de obra que você tem no local. Se você está lá no interior do Maranhão, às vezes você não consegue ter uma máquina para projetar, mas aqui em Brasília é possível, por exemplo. As argamassas, aí agora um dado bastante técnico para vocês, é com relação a uma medida de resistência à aderência, que a gente estava falando aí para vocês. Então, essa aderência na parede, a argamassa, existe um ensaio, a gente não consegue reproduzir esse ensaio no laboratório, mas eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, onde a gente, para argamassas internas, quando eu for fazer meu arrancamento da argamassa, se ela for para pintura ou base para reboco, ela tem que ter uma resistência maior que 0,2 MPa. Esse MPa é megapascal, megapascal é uma medida de resistência. Então, se for para pintura, né, na parte interna, ela tem que resistir a 0,20 MPa. Agora, se eu for aplicar uma cerâmica naquele reboco, ou um laminado, uma fórmica, por exemplo, aí já muda de figura. Ela tem que resistir 0,3 MPa na tração. 0,3 MPa. Ela tem que resistir a 0,3 MPa. Agora, e na parte externa? Tanto faz para pintura ou para revestimento cerâmico, na parte externa, ela vai ter que resistir a pelo menos 0,3 MPa. Como é que é feito esse ensaio? Esse ensaio é feito dessa maneira aqui. A gente faz uns painéis de amostra na obra do revestimento que a gente vai fazer com o mesmo traço. Faz a cura, espera a cura dele, né? Para a gente poder fazer os ensaios, normalmente 28 dias. E aí a gente cola essas pastilhas aqui, metálicas, e esse aqui é um macaco hidráulico que ele arranca essa peça aqui. Ele faz um movimento de arrancamento. E tem um leitor aqui, esse leitor é que vai dar a resistência, vai medir a resistência
dessa parede. Então, é um esforço nesse sentido aqui, né? Então, essa peça vai ser arrancada por esse equipamento aqui, ó. Ele vai ser arrancado. Então, quando ele arranca, ele vai arrancar mesmo, né? Vai tirar esse pedaço do reboco da parede, que tem força para arrancar, e aí, com isso, ele faz a leitura no equipamento aqui. Essa leitura que vai dar lá, aquele 0,2 MPa, maior que 0,2 ou maior do que 0,3. Se for para revestimentos de fachada, independente se for pintura cerâmica, tem que ser maior que 0,3. Internamente, se for cerâmica, 0,3. E se for para pintura, essa resistência tem que ser maior que 0,2. Esse é um dos ensaios que é feito para garantir a resistência à aderência, né? Então, quando ela arranca com menos de 0,2, significa que a parede, aquele reboco, está frágil. Alguma coisa aconteceu de errado ali. Os contrapisos, né? Normalmente a argamassa mais seca, né? Naquela classificação nossa que nós falamos, a gente tem os contrapisos, a argamassa ela é mais ela é pobre em nata, né? Ela é mais seca. Então, ele tem que ter aderência, obviamente, para aderir no substrato, e resistência mecânica, que você vai passar por cima desse piso, né? Então, tem que ter resistência mecânica. A função principal dele é distribuir as tensões do piso de acabamento para o piso inferior, né? Para a laje, por exemplo, e, adicionalmente a essa característica, ele tem que regularizar a sua superfície para você vir com a sua cerâmica, ou com o seu granito, ou com o revestimento de acabamento que você vai colocar. Aí ele pode ser um acabamento final. Tem muitas obras aí que, às vezes, você tem o piso cimentado como um acabamento final. E o último tipo de argamassa que a gente vai olhar são as argamassas para revestimento cerâmico, né, que são as argamassas colantes e os rejuntes. Tá? A função principal dela ela é argamassa colante, é colar, né, absorver as deformações do substrato, da parede, né, e tem como propriedades aí principais a trabalhabilidade, ela tem que conseguir trabalhar num determinado tempo para mim poder colar minha cerâmica, né? Ela não pode secar muito rápido e nem demorar demais a secar. Ela tem que ter uma trabalhabilidade adequada para a gente aplicar. Tem que ter aderência e capacidade de absorver as deformações. Aqui na nossa imagem aí, nós estamos mostrando para vocês, aqui é colado numa parede de gesso acartonado, e aqui é colado sobre um contrapiso. Então, a gente tem aqui argamassas colantes específicas para gesso acartonado e argamassas colantes específicas para piso. Então, os tipos de argamassa básico que a gente vai encontrar, AC1, AC2 e AC3. Essa argamassa AC1 aqui, ela é muito rígida, né? Ambientes internos e secos. A AC2, ela já é mais flexível do que a AC1. Ela para ambientes internos, úmidos ou revestimentos de porcelanato. A gente usa essa argamassa AC2, havia escrito lá no saco de argamassa, argamassa AC1. E onde que eu uso essa AC1? Eu uso ela em ambientes internos e secos. Vai vir escrito lá argamassa AC2, onde eu uso argamassa AC2 para revestimentos cerâmicos e porcelanatos. E a argamassa AC3, normalmente, toda fachada que vai ou um material cerâmico ou um material à base de porcelana, né, que são as pastilhas, a gente usa o AC3, que ela é mais flexível e inclusive, ela é mais cara, por conta de alguns aditivos que tem nela. Essa AC3E é mais difícil da gente verificar e de aplicar também. Ela é bicomponente, ou seja, eu tenho que usar 2 materiais para produzir essa argamassa, né? Ela seca mais devagar. Se você tem a necessidade de aplicar essa argamassa num ambiente onde precisa de uma cura mais lenta,
né, em ambientes industriais, por exemplo, aí você vai usar essas argamassas bicomponentes. Essa argamassa bicomponente. Mas é mais difícil da gente usar. Nas nossas edificações residenciais, a C1, a C2 e a C3, sendo que a C2 e a C3 é que são as mais utilizadas, tá? A argamassa para rejunte, ela tem um efeito decorativo, né, tá? Mas tem a função de vedar as juntas, permitir a substituição das peças cerâmicas, né? Eu posso, ela no rejunte aqui, eu posso substituir uma peça só, 2 ou 3 ou 10, o que for, mas eu consigo limitar minha área de atuação, tá? Ajustar defeitos de alinhamento. As peças que a gente, cerâmica, gente, elas, teoricamente, todas as peças que você compra, elas têm as mesmas medidas. Mas na prática existe uma variação pequena dessas medidas. Eu compro lá uma caixa de porcelanato 40 por 40. E, na verdade, às vezes, quando eu vou medir, tem diferença de 1 milímetro de um para outro. Essa diferença de 1 milímetro, se eu for colocar todos os meus revestimentos alinhados um com o outro, eu não consigo. Então, a gente abre a junta. Um dos motivos da junta é absorver deformações, mas também ajudar a esconder alguns defeitos do material, tá? Do revestimento. Absorver pequenas deformações. Então, os rejuntes também têm que ter propriedade de trabalhabilidade, baixa retração, né? Ele não pode retrair, que gera fissuras. Tem que ter aderência e capacidade também de absorver deformações. E eu tinha falado que era por último lá, mas o último é esse aqui, que são as argamassas para reparo em concreto, né? Então, é muito utilizado em reforço estrutural, onde a gente tem que fazer algum trabalho de reforço, de correção de armadura, recobrimento, recuperar o recobrimento de um pilar, por exemplo, ou de uma viga, ou o que for. A gente usa essas argamassas, são muito resistentes, normalmente ela é mais resistente que o próprio concreto, e você consegue, aqui é o antes e o depois, tá? Você faz esse revestimento aqui. Uma forma de aplicar é dessa maneira aqui, bota uma formazinha em volta do pilar, prende essa forma e preenche, e depois dá o acabamento final, na hora que você tira essa forminha aqui. Então, aí quem for mexer com reforço estrutural são os grouts, né? Super grout. Todos, vários fabricantes, Quartzolite, Denver, Viapol, tem esse grout aí. Tem um resumo aí, gente, para vocês, de tudo que a gente falou aqui, que é o resumo das principais propriedades das argamassas associada à sua função. Então, nesse resumo que a gente está colocando aí, a gente tem o tipo das argamassas, qual que é a função dela e qual que é os principais requisitos. O que a gente veio falando individualmente de cada uma está resumida nesse quadro aqui. Então, vou falar somente desse primeiro quadro aqui. A gente tem aí, ó, argamassa de assentamento de alvenaria para elevação. Qual que é a função dela? Unir as unidades de alvenaria, distribuir uniformemente as cargas atuantes, absorver pequenas deformações e selar as juntas. Principais requisitos: trabalhabilidade, consistência, plasticidade e retenção de água, aderência, capacidade de absorver deformações e resistências mecânicas. Então, de tudo que nós falamos até agora, esse quadro a seguir tem aí separado o tipo de argamassa, qual que é a sua função e os principais requisitos. Então, a gente tem aí para chapisco, emboço e camada única, a gente tem para contrapiso, a gente tem para argamassas colantes e a gente tem para argamassa de rejuntamento e argamassas para reparo de concreto. Então, tudo que nós falamos até agora, com relação às propriedades, funções e tipo de argamassa, está resumido nesse quadrinho aí, tá? Então, próxima aula, que vai ser na próxima semana, na próxima terça-feira, a gente vai falar um pouco sobre as propriedades da argamassa no estado fresco, ou seja, durante a minha fabricação e aplicação, a gente chama de estado fresco, e do estado endurecido, que é depois que ela ganha resistência e você pode botar ela, aí você pode pintar, pode
fazer o uso final daquele ambiente. Então, isso nós vamos falar na próxima aula aí, tá? Bom, sobre argamassa, por hoje, é o que a gente tinha para falar, tá? Eu vou lembrando aí, vocês aí, eu vou disponibilizar lá no e-mail de vocês, de quem me mandou o e-mail, o link para o questionário que a gente vai apresentar agora aqui, tá? Deixa eu ver quantos colegas tem, são 22. Então, eu vou deixar o link aqui no chat também, mas já está lá a partir de agora aqui, eu estou liberando para a resposta, tá? Enviar. Professor, Sim. você vai passar o link no chat aqui ou só no e-mail? Eu vou pôr no chat aqui agora, mas vou mandar no e-mail de quem me pediu aí, tá? Ah, não, tá bom. Já vou mandar aí para vocês aqui. Deixa eu botar no chat. Deixa eu ver aqui. Então, tem um questionário lá. Então, esse questionário são 7 questões. Vocês têm que, quando for 11 horas, eu vou desabilitar a resposta lá. Esse material está disponível no blog. Para quem não entrou no blog, eu vou colocar no e-mail agora, tá? Mas está, para quem tem acesso, já está lá no blog lá. Então, as questões são sobre o que a gente conversou agora e está no material. Então, não é questão difícil, é questão só para a gente exercitar e fixar a nossa matéria e servir de material de estudo para vocês também, tá? Então, aqui, o link já está no chat. Para quem precisa, eu vou mandar no e-mail lá, tá? Se alguém tiver alguma questão para tratar com a gente aqui também, estou disponível para tratar sobre esse assunto de hoje aí, sobre as argamassas, tá? Vou abrir aqui agora o e-mail e vou mandar para quem pediu aí. Dois colegas aí pediram, mas só tem e-mail de um aqui, que é da Meg e Letícia. Então, tem mais uma colega aí que pediu, mas não me mandou o e-mail. Então, se me mandar, eu disponibilizo lá. Foi eu que solicitei, professor, mas já estou conseguindo entrar aqui pelo chat. Ah, tá bom. Mas aí eu tenho um material para disponibilizar para você também lá, que é da aula de hoje, né? Senão você talvez não consiga responder. Eu não sei se eu consigo disponibilizar esse material no chat aí. Professor, tem uma pergunta. Quanto ao piso líquido, porcelanato líquido, ele entraria ali em que fase? Resistência? Ele tem maior resistência? Ele não tem menor resistência? Como é que ele é ligado a isso aí? Está muito famoso o piso líquido, mas eu não consigo entender essa questão de resistência dele em relação aos outros pisos. Então, na verdade, assim, a gente tem pouco estudo sobre ele, mas o que a gente fala porcelanato líquido, é só para avisar a colega aí que eu já mandei aí, ver se recebeu o e-mail aí, tá? Não é porcelanato igual que a gente compra o porcelanato, não. Na verdade, é uma resina acrílica, tá? De altíssima resistência, e ela líquida, ela é autonivelante. Então, você com pouca espessura, você preenche o seu andar inteiro, né? O seu pavimento, né? A sua sala, o seu quarto, e você consegue botar pigmentos ali que dá efeito de mármore, efeito de madeira, né? Com brilho, pouco brilho, fosco. Ele, na verdade, ele é muito resistente. A restrição que eu faria dele, por exemplo, se você tiver, e o fato dele ser uma resina acrílica também, ela é bastante flexível, mas eu não sei te falar assim, o quanto as deformações da estrutura vai influenciar nesse piso, né? Porque uma laje deforma. Ela tem a gente percebe muito pouco, mas a gente nem percebe, mas ela deforma. Então, as juntas dos pisos, elas são para absorver essas deformações. Eu não estudei a fundo o porcelanato líquido para ver com relação a como que ele se comporta nesses grandes vãos, com relação ao trabalho que ele vai sofrer. Ele vai sofrer o esforço da deformação da estrutura e ele tem que absorver.
Eu acredito, sim, que o pessoal está usando bastante em larga escala aí, como é uma resina acrílica, ela é bastante flexível, né? Esse nome porcelanato líquido é um marketing, mas não é um porcelanato, tá? Te respondi, não, acho que consegui te falar alguma coisa da sua compreensão? Não, conseguiu sim, conseguiu sim. Era só questão da resistência e saber se era autonivelante mesmo, porque eu fiquei com É, essa dúvida. ele é muito resistente e autonivelante. E sendo base acrílica, ele é flexível, mas eu não sei se ele é flexível o suficiente para poder aguentar uma deformação, por exemplo, de uma laje corrida, que tem poucas paredes, né? 50 metros quadrados, 60, 100, 200 metros quadrados. Não sei se ele conseguiria sem fazer juntas de dilatação, sabe? Isso aí eu não sei te informar agora, de pronto. Não, beleza, obrigado, professor. Quem pediu, eu já mandei o e-mail aí, tá? O e-mail com o material da aula de hoje e com o link para responder as questões. Professor? Sim. Então, já vi algum a respeito do porcelanato líquido que o pessoal está falando aí, né? Sim. Já vi algumas instalações, eu mesmo não apliquei, mas eu já vi, ele se torna um material bem rígido mesmo, né? Ele não tem flexibilidade nenhuma, pode-se dizer. E se houver alguma dilatação, ele acaba trincando, entendeu? Então. O pessoal passa muito em piscina, né? A mesma resina que é para o acabamento, eles passam em piscina que faz como se fosse a blindagem, né? Uma impermeabilização, a água não ultrapassa, né? Então, se tiver alguma deformação na estrutura, ele vai acabar trincando, né? E assim, vai depender, a aparência da trinca vai depender da deformação do piso, né? Ou da laje, né? De onde seja que estiver. Sim, verdade. Tem que tomar cuidado com isso. Então, acho que com vãos menores não teria muito problema, não. Vãos maiores, precisaria de mais estudo para poder a gente conversar sobre isso, entendeu? Tá certo. Bom, pessoal, estou à disposição aqui. Eu só fechei minha câmera aqui momentaneamente, mas estou aqui à disposição de vocês, tá? E quando for 11 horas, eu encerro a entrega dos formulários aí das questões. Rapidamente vocês vão responder, pesquisando aí no material de entrega. Tá bem tranquilo. Lembrando para vocês que toda entrega vai contar ponto para o A1, tá? Então, os colegas que não estão participando aí, vocês orientem eles a participar. Vou encerrar a gravação da aula aqui agora, tá? Mas vou continuar presente aqui com vocês.